Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Deus eterno, Deus gracioso, Deus generoso. Rogamos as tuas bênçãos para essa oportunidade rica e singular, onde procuramos expandir o reino de Deus através da pregação do Evangelho. Cumpra os teus propósitos eternos, seus santos desígnios, salvando, justificando, adotando, santificando os seus eleitos. Nós oramos agradecidos, rogando as tuas bênçãos para a minha vida, nesse momento, que o poder do teu Espírito possa falar. Em nome de Jesus. Amém. Essas parábolas, também conhecidas como parábolas gêmeas, igual às parábolas anteriores, a parábola do fermento e do grão de mostarda, ilustram a preciosidade do reino, o valor imensurável, bem como a atitude inesperada dos que se deparam com esse tesouro. Então vamos considerar essas parábolas sobre o tema As Parábolas do Reino dos Céus, ou a preciosidade do reino e a atitude daqueles que acham esse tesouro. Nós lemos no versículo 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. É uma parábola muito simples, clara, uma parábola singela, curta, e como sempre o Senhor Jesus emprega elementos e atitudes e procedimento da vida cotidiana da época. O tesouro aqui encontrado, ele foi deliberadamente escondido por alguém. Foi encontrado por acaso, provavelmente um trabalhador ou um arrendatário. E Jesus faz referência a esse costume. Era normal enterrar tesouros por causa das guerras que sempre houve naquela região, ou mesmo os ladrões, não haviam lugares públicos onde se pudessem armazenar os recursos. Então eles enterravam os seus recursos. E não era um tesourinho qualquer, mas de grande valor. Os historiadores fazem menção dessa prática da época de enterrar seus bens, seus pertences, seus tesouros. Era mais seguro, porque não havia bancos, né? Ainda hoje, aqui e ali, vemos notícias de que foi encontrado algum tesouro na região entre Jerusalém e Tel Aviv. Os pontos de comparação do reino de Deus aqui são muito claros. Em primeiro lugar, o valor do tesouro. Era alto, não era um tesourinho. Em segundo lugar, o modo como foi achado esse tesouro. Alguém achou por acaso, esse homem achou por acaso, não estava procurando o tesouro, ele não era um caça-tesouros. Tudo indica que era um arrendatário ou um lavrador. Em terceiro lugar, a reação dele foi de muita alegria, como se alguém ganhasse na loteria mesmo. Vendeu tudo o que tinha. A mulher disse que o homem ficou maluco, vendeu o guarda-roupa, vendeu a cama, vendeu o fogão, mas ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E foi ao proprietário do campo, então, ofereceu tanto e comprou aquele campo. Alguns, conjecturando aqui, diz que Jesus usou uma conduta antiética para ilustrar uma verdade espiritual. O homem deveria comunicar ao proprietário que achou o tesouro na terra dele e não devia enterrar de novo. Mas é uma parábola. Jesus não quer dar lições de morais aqui. É uma simples parábola. O tesouro não era do dono da terra. Ele nem sabia que tinha tesouro lá, senão não ia vender por aquele preço. Alguém no passado havia escondido esse tesouro. Ademais, a lei rabínica da época era clara. O que é achado não é roubado, era prescrito isso. Se alguém não soubesse de quem era seu. Eu vou defender aqui esse homem que achou o tesouro, porque ele foi honesto. Ele não tomou o tesouro, nem pegou parte do tesouro para comprar o campo. Mas ele enterrou o tesouro, ele foi honesto. E nos versículos 45 e 46, nós temos outra parábola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra.
As pérolas na época eram como diamantes hoje. As pessoas perdiam a vida mergulhando. As boas pérolas vinham do sul da Índia, na região do Ceilão, ali no atual Sri Lanka. E os pontos de comparação aqui são muito semelhantes. A semelhança é o valor alto, tanto do tesouro como dessas pérolas, de grande valor. E também a outra semelhança é a reação desses homens, pois eles venderam tudo para comprar o tesouro e para comprar a pérola de grande valor. A única diferença está aqui no modo em que foi achado. Ele negociava essas pérolas e ele procurava boas pérolas. O do tesouro achou o tesouro por acaso, mas esse não. As lições aqui dessas duas parábolas também são muito claras. O reino dos céus é o bem mais precioso que alguém pode adquirir nessa vida. De que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A lição mais preciosa aqui é o valor imensurável do reino de Deus. A preciosidade do reino dos céus. Não nos enganamos. Não caiamos na tentação de Asaf de contemplar a prosperidade dos ímpios. Lá no Salmo 73, 3 e 12 diz: Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Portanto, não caiamos na tentação de Asaf, onde ele ficou abatido ao ver a prosperidade dos ímpios. Depois, no final, ele diz: Os que se afastam de ti, eis que perece. Tu destrói todos, os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Ele, depois de contemplar a prosperidade dos perversos, ele olhou para o Senhor e reconheceu os benefícios do Senhor e a graça da pessoa do Senhor. Portanto, a prosperidade do mundo, a prosperidade deles é passageira, é efêmera e não vale a pena. E não vale nada. Nada o que se compara é o valor do reino de Deus conquistada na cruz pelo nosso Senhor Jesus. Não é à toa que Jesus utiliza essas duas parábolas para iluminar e ressaltar o valor desmesurável do reino de Deus. Colossenses 2, 3, 9 e 10 diz: Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo Jesus, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Nos versículos 9 e 10 diz: Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Em Cristo temos a libertação da tirania do diabo, a restauração da imago Dei, a glorificação final, a vida eterna. Em Cristo nós somos chamados, nós somos justificados, nascemos de novo, somos salvos, redimidos, adotados, santificados. No capítulo 6, versículo 19 e 21, diz: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. E no capítulo 16, versículo 26, diz: Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Portanto, não vale a pena nos prendermos às coisas materiais desse mundo. Paulo diz: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Não caiamos na tentação de Malaquias, que junto com Asaf contemplou a prosperidade dos ímpios. Malaquias capítulo 3, 14 e 15 disse: Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Tudo é ilusão. Todas as coisas desse mundo passageiro é ilusão.
O bem mais precioso, sem dúvida, é o reino dos céus. O bem mais precioso que alguém pode adquirir nessa vida é o reino dos céus. Toda a prosperidade dos ímpios é nada perto do valor imensurável do reino de Deus, proporcionado em Cristo Jesus, através do Pai, pelo poder do Espírito Santo. Em segundo lugar, nós temos a forma variada como o reino é encontrado. Alguns se deparam com esse enorme tesouro por acaso, como foi o homem que achou o tesouro oculto. Muitos de nós não estávamos procurando o reino de Deus. Foi assim com Paulo também, indo perseguir os cristãos, e o Senhor o achou. E o Senhor o deixou cego. Foi assim com Mateus, que estava ali tranquilo, trabalhando na coletoria, quando o Senhor simplesmente chegou e segue-me. E ele, deixando tudo, o seguiu. Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. No capítulo 11, versículos 25 a 27, Jesus disse: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, muitos crentes não estavam procurando o reino dos céus. Ele se revela para quem ele quer. Romanos 10:20 diz: Fui achado aos que por mim não procuravam. Revelei-me aos que por mim não buscavam. Outros se comparam a esse negociante que buscava boas pérolas, e tantos na Bíblia, e tantos no reino de Deus, buscam coisas de valor. O eunuco de Candace, aquele etíope, o eunuco da rainha de Candace, que vinha lendo o profeta Isaías, onde Filipe foi e explicou as escrituras para ele estava procurando. Cornélio era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio não era cristão e sempre estava buscando a Deus. Muitos buscam coisas de valor na teologia, na biologia, na antropologia, na filosofia, de igreja em igreja, e procuram a verdade. Até que o Espírito Santo aplica a obra da redenção no coração do eleito, e ele então se converte, e ele se humilha, e ele segue a paz com todos e a santificação, porque nós sabemos que ninguém verá o Senhor. Portanto, essa é a segunda lição, a forma variada como o reino de Deus é encontrado. Alguns se deparam com esse enorme tesouro por acaso, e outros buscam esse tesouro. Em terceiro lugar, de forma prática, a maior lição está na reação esperada dos que acham esse tesouro, dos que acham essa pérola. A primeira reação foi a alegria, a exultação dos tesouros do reino de Deus. No amor pelo Senhor Jesus, no desejo à palavra de Deus, na mudança de vontade, no desejo de santificação, na segurança da salvação, da certeza que haveremos de reinar nos novos céus e nova terra pelos séculos dos séculos. Amém. Somente Cristo satisfaz plenamente os desejos da nossa alma. Depois que a gente recebe os bens materiais, nem é essa Coca-Cola toda. Tudo passa e a insatisfação continua. Seja no que diz respeito à fama, seja no que diz respeito ao trabalho, estudo, progresso acadêmico, seja no que diz respeito às riquezas, lazer, mas os tesouros do reino de Deus satisfaz plenamente no Senhor Jesus. Só o Evangelho dá esse contentamento. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essas são as verdadeiras bênçãos. Esse é o tesouro. São as bênçãos da eleição, da regeneração, as bênçãos da justificação, da adoção, da redenção, do perdão, do selo do Espírito Santo e a glorificação final. Que bênção, que tesouro, que pérola de grande valor, que segurança. Se fosse só alegria e só isso, cairíamos no perigo do solo raso, aqui nos versículos 20 a 22. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza.
O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Portanto, se fosse só, simplesmente, meramente alegria, cairíamos nesse perigo do solo raso. Mas a alegria é acompanhada com renúncia. Essa é a quarta lição, a renúncia. Há um custo do discipulado. O jovem rico saiu triste porque ele não aceitou a proposta do Senhor Jesus e preferiu ficar com o mundo, com suas cobiças e sua comodidade e sua riqueza. João 6,66 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Observe que nessa parábola eles venderam tudo. A salvação não é por obras. No capítulo 8, versículo 20, diz: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. No capítulo 10, dos versículos 37 a 39, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Portanto, há um custo para seguir a Jesus. Há um custo do discipulado. É necessário garantir a posse pessoal desse tesouro, ainda que tenhamos que abrir mão de todos os nossos tesouros, da segurança, conforto, erudição, ganância, avareza, amor ao mundo, amor à família, amor ao pecado. O reino de Deus não é alcançado por obras, por bens, por abnegações, e não há dinheiro algum que se compra o Evangelho. O perdão, a salvação e a vida que Cristo assegurou para o seu povo lhe é comunicada de graça pela obra iluminadora do Espírito Santo mediante a pregação do Evangelho. Portanto, a salvação é de graça, mas existe sim um custo. Calvino disse: é só a fé que justifica sem as obras, mas a fé que justifica não está sozinha. Temos que estar dispostos a renunciar os nossos valores, os nossos pecados, os nossos desejos mundanos, os deleites da carne. E a quinta lição, a ênfase nessas parábolas é que vale a pena vender tudo. Pois eles perceberam que o negócio foi muito melhor. O fato de ter vendido tudo para ficar com aquele tesouro e com aquela pérola de grande valor foi um negócio muito melhor. O sentimento de alegria e de paz para os crentes que renunciam ao mundo, às obras do diabo, às obras da carne, é prazeroso demais. É liberdade, é luz. Não é cegueira, não é escravidão, não é surdez. É um negocião. É uma negociação cujo lucro seria como ganhar na loteria. Paulo disse isso muito bem. Ele explicou muito bem aos Filipenses lá no capítulo 3, versículos 7 a 11. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Portanto, vale a pena vender tudo. Vale a pena renunciar aos nossos prazeres pecaminosos, os nossos prazeres mundanos. A grande pergunta é: qual vai ser a sua reação ao achar o tesouro ou encontrar a pérola de grande valor? Você vai preferir ficar com o mundo que jaz no maligno, com as suas coisas efêmeras e passageiras, pecados, desejos mundanos, os deleites da carne, ou prefere glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ficando com as coisas espirituais que são muito mais sublimes, são muito mais importantes por serem eternas? E que Deus te dê a graça de responder positivamente à oferta gratuita do Evangelho. Amém.